Matemática, 12º ano. Funções exponencial e logarítmica. Aula 6. Sumário e pré-requisitos. Relativamente ao capítulo de funções exponencial e logarítmica, vamos falar de condições com logaritmos, ou seja, equações e inequações que envolvam logaritmos. O estudante deverá compreender o conceito de logaritmo e respectivas regras operatórias, ter conhecimentos elementares de equações, inequações e de operações numéricas. Portanto, com estes pré-requisitos satisfeitos, estamos certos que a aula vai ser compreendida na sua totalidade. Conceitos fundamentais a reter e palavra-chave. No fim desta aula deverá saber resolver condições com logaritmos. As palavras-chave são logaritmo, equação e inequação. Vamos começar então com as condições com logaritmos. Sejam f e g duas funções reais de variável real e d um conjunto formado pelos números reais, tais que fx é maior do que 0 e gx maior do que 0. Ou seja, f e g simultaneamente positivos. Para resolver condições que envolvam logaritmos, devemos ter em conta os factos seguintes. Quando temos uma igualdade de dois logaritmos com a mesma base, vamos igualar os argumentos, vamos igualar neste caso f de x a g de x, e assegurar que o x pertence a d. Portanto, vamos resolver a condição fx igual a gx e x pertencente a d, onde o a é um número real positivo e diferente de 1. Portanto, isto tem a ver com o conceito de logaritmo, que está definido apenas para a positivo e diferente de 1. Ou seja, nós podemos suprimir os logaritmos, mas temos que assegurar que as soluções pertencem ao conjunto D, que é o conjunto de números reais que fazem com que f e g sejam, em simultâneo, positivas. Quando temos logaritmo na base A de fx menor que o logaritmo na base A de gx, também podemos suprimir os logaritmos, desde que se assegure que o x pertence a d. Portanto, fx menor que o gx, x pertence a d. Isto no caso de a base do logaritmo ser superior a 1. No caso da base do logaritmo estar entre 0 e 1, nós podemos suprimir os logaritmos, mas temos que inverter o sentido da desigualdade. Ou seja, aqui aparece um menor e aqui trocamos, aparece um maior. Isto deve-se ao facto da função logarítmica de base a superior a 1 ser uma função estritamente crescente, enquanto que a de base inferior a 1, portanto entre 0 e 1, é estritamente decrescente. Por isso é que se inverte o sentido da desigualdade. Vamos ver um exemplo de condições que envolvam logaritmos. Comecemos com a resolução da linha A. Começamos por encontrar o conjunto D que faz com que a expressão que figura no primeiro logaritmo, o argumento, portanto, seja positivo em simultâneo com o argumento do segundo logaritmo, portanto, ambos maiores do que 0. Resolvendo estas duas condições, fica x maior do que 1 e x menor do que 2, portanto, esta condição resolve-se menos 3x maior que menos 6, de onde sai que x é menor que menos 6 sobre menos 3, que é 2, e ficamos então com o conjunto de 1 a 2. O intervalo de 1 a 2 é o conjunto que faz com que os argumentos destes logaritmos sejam em simultâneo maiores do que 0. Igualando então os logaritmos, vamos ficar com x menos 1 igual a menos 3x mais 6 e o x pertencente a d. Ou seja, podemos suprimir os logaritmos, mas temos que assegurar que x pertence ao domínio d dos pontos onde as duas expressões são em simultâneo positivas. Quer isto dizer que este é um dos modos de resolver, ou melhor, de escrever esta condição. Se nós não quiséssemos pôr x pertencente a d, também estaria correto caso não se pusesse um equivalente, ou seja, escrevia-se simplesmente por baixo x menos 1 igual a menos 3x mais 6 e no fim de encontrar as soluções teríamos que intersetar com o conjunto de valores que fizesse com que o x menos 1 e o menos 3x mais 6 fossem positivos, ou seja, nunca evitaríamos esta terminação deste conjunto. Vamos agora resolver então passando o menos 3x para o primeiro membro. E fica então x mais 3x dá 4x. Este 1 passa para o outro lado, 6 mais 1 dá 7. E x pertencente a d. E agora então fica x igual a 7 quartos e x pertencente a d. E como o domínio é o intervalo de 1 a 2 e o 7 quartos
vai ser um número entre 1 e 2, vamos ter então que a solução é simplesmente 7/4. Podemos concluir que o conjunto de solução é o conjunto constituído pelo 7/4, ou seja, nesta condição, nesta equação em concreto, em particular, a restrição do x pertencente a D não produziu qualquer efeito, mas vamos ver nos casos seguintes que isso nem sempre acontece. Vamos então ao exemplo B. Novamente, temos que assegurar que esta expressão é maior do que zero e esta também. Ora, aqui temos. E para resolver uma inequação do segundo grau, poderemos começar por encontrar os seus zeros. Temos aqui a aplicação da forma resolvente, menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Conduz-nos aos zeros que são 1 e 2. E, portanto, o esboço do gráfico da parábola de equação y igual a x quadrado mais 2 menos 3x é algo parecido com isto. Não interessa-nos apenas um esboço que assegure os zeros bem assinalados e que nos permita tirar conclusões relativas ao sinal. Temos uma função negativa entre os zeros e positiva fora deles. E podemos concluir que para ser positiva tem que ser de menos infinito a 1 os valores de x e de 2 a mais infinito. Portanto, o conjunto de valores que fazem com que a função seja positiva. Portanto, são estes a expressão a quadrática. É este intervalo, esta reunião de intervalos. Agora, como 6 menos 3x maior do que 0 conduz-nos à solução menos infinita a 2, uma vez que dá x menor do que 2, é equivalente a x menor do que 2, a interseção destes dois conjuntos vai dar simplesmente o intervalo de menos infinito a 1. Por que motivo? Ora, nós temos este intervalo intersetado com o conjunto de pontos inferiores a 2. Ora, aqui não há nenhum número inferior a 2. Assim, aqui, sim, todos os números que sejam de menos infinito a 1, que pertençam ao conjunto ou ao intervalo de menos infinito a 1, são inferiores a 2. Portanto, a interseção dos dois vai ser o intervalo de menos infinito a 1. Portanto, temos o domínio feito. Já fizemos bastante neste exercício, mas não fizemos o que é fundamental, que é suprimir os logaritmos, resolver a equação. Ora, aqui temos, igualamos os argumentos, a expressão quadrática igual à expressão afim, e depois então intersetamos com x pertencente a D. E agora temos uma equação do segundo grau para resolver, passamos, simplificamos, encontramos os zeros x ao quadrado igual a 4, são mais ou menos 2, e agora observe-se que, como o domínio é o intervalo de menos infinito a 1, acontece que o 2 não pertence a este intervalo e ficamos, portanto, com x igual a menos 2. A única solução é menos 2. Então, qual é o problema do 2? Vamos ver primeiro o menos 2. Se substituirmos nesta expressão o x por 2, fica menos 2 ao quadrado. Fica por 2, começamos por 2, portanto, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2 é 6. 6 menos 6 dá 0. Fica ln de 0. E no segundo membro, acontece que 6 menos 3 vezes 2 também é 0. E fica ln de 0 igual a ln de 0. Aparentemente igual tem um problema que é o facto do ln de 0 não existir. Só existe ln de um número, só existe logaritmo de um número maior do que 0. Pelo que o 0, o 2, apesar de ser solução desta equação do segundo grau, não é solução da equação que envolve logaritmos. O mesmo já não se passa com o menos 2. Se colocarmos aqui o menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 2 dá 6. 6 menos 3 vezes menos 2 dá 6 mais 6, que é 12. Aqui acontece o mesmo. 6 menos 3 vezes menos 2 dá 12 e fica ln de 12 igual a ln de 12, pelo que o conjunto de solução é o conjunto constituído apenas pelo menos 2. Portanto, vimos que a terminação do domínio pode dar trabalho, mas é fundamental para filtrar as soluções estranhas à equação, à condição. Portanto, a condição sem logaritmos tem sempre o mesmo número ou mais soluções do que a condição final, pelo que intersetar com o domínio D é fundamental para filtrar as equações, as soluções estranhas, como já foi dito. Temos agora a linha C. Novamente, x menos 2 maior do que 0 e x mais 1 maior do que 0. Ora, aqui temos. Conduz-nos a um domínio fácil de determinar. Aqui dá x maior do que 2 e aqui x maior que menos 1. Portanto, para termos números maiores do que 2 e em simultâneo maiores que menos 1, basta que eles sejam, é necessário e suficiente que eles sejam superiores a 2. Portanto, fica o conjunto de 2 a mais infinito, o intervalo. E agora, para suprimir os logaritmos, temos um problema. Temos o problema que
não temos logaritmos isolados em cada membro. Portanto, se não estivesse aqui este mais 2, poderíamos simplesmente suprimir os logaritmos. Mas como está o mais 2, não podemos suprimir. O que se vai fazer então? Vai-se juntar, vai-se escrever o segundo membro como logaritmo logaritmo da base 2. Ora, sabemos que 2 é logaritmo na base 2 de 2 ao quadrado. Portanto, resulta da definição de logaritmo, é uma propriedade conhecida, e agora, como estamos a somar logaritmos com a mesma base, podemos multiplicar os argumentos. 2 ao quadrado é 4, 4 multiplicado por x mais 1 dá 4x mais 4. Agora podemos sim suprimir os logaritmos, porque já temos logaritmos isolados em cada membro, em cada um dos dois membros, e fica, portanto, x menos 2 menor que 4x mais 4, e o x pertencente a d. O d é o intervalo de 2 a mais infinito. Temos, portanto, que resolver esta inequação do primeiro grau. Passa-se o 4x para o primeiro membro. X menos 4x dá menos 3x. Passa-se o menos 2 para o segundo membro. 4 mais 2 dá 6. E agora, quando passamos o menos 3 a dividir para o segundo membro, não nos podemos esquecer de inverter o sentido da desigualdade, uma vez que estamos a dividir ambos os membros da inequação por um número negativo. Fica, portanto, x maior que 6 sobre menos 3, que é menos 2. Portanto, aqui não troca o sinal, portanto, passa apenas a dividir para o outro lado, trocando o sinal ou sentido, como queiram, da desigualdade. E, portanto, como o domínio é o conjunto de 2 a mais infinito, e a solução é de menos 2 a mais infinito, vamos ter, portanto, que intersetar e dá apenas x maior do que 2, ou seja, x maior do que menos 2 e x maior do que 2 conduz-nos a x maior do que 2 e à solução, que é o intervalo de 2 a mais infinito. Última linha, D. Novamente, 3 menos x maior do que 0 e 2x mais 3 maior do que 0. Aqui temos. Resolvemos estas inequações simples, e aqui fica x menor do que 3, aqui fica x maior que menos 3 meios, e conduzimos, portanto, ao intervalo de soluções, ao conjunto de menos 3 meios a 3. Agora, resta-nos suprimir os logaritmos, uma vez que eles estão isolados em cada membro, mas aqui há um pormenor importante, que é o facto de o sentido da desigualdade inverter-se. Aqui temos o menor e aqui já temos o maior. Isto deve-se ao facto de, quando temos logaritmos com base A entre 0 e 1 e queremos suprimi-los nestas condições, temos que inverter o sentido da desigualdade. Aqui aparece um menor e aqui um maior. Isto deve-se ao facto da função logarítmica de base A entre 0 e 1 ser uma função estritamente decrescente. Temos, portanto, que agora resolver a condição que sobra, e passando o 2x para o primeiro membro fica menos 3x, passando o 3 para o segundo membro fica 3 menos 3, que é 0, daqui fica x menor do que 0, e x pertencente a D, o domínio está aqui, e portanto, objetos negativos que pertençam a este domínio vão ser simplesmente objetos do intervalo menos 3 meios a 0. Portanto, já tínhamos assegurado que os objetos tinham que ser negativos, para pertencer a este intervalo ao mesmo tempo têm que ser pertencentes ao conjunto menos 3 meios ao intervalo de menos 3 meios a 0. É, portanto, o conjunto de solução, o intervalo menos 3 meios a 0. Vamos agora resolver mais 3 condições. Desta vez não aparecem logaritmos, mas estão relacionadas com logaritmos, como vamos ver. Temos, portanto, que 3 levantado a x mais 1 igual a 4. Queremos descobrir o x. O que se vai fazer? Se as expressões são iguais, podemos aplicar, e positivas, podemos aplicar logaritmo de ambos os membros e, portanto, quer isto dizer que se as expressões são iguais, o logaritmo na base 3 de cada uma delas também há de ser igual. E por isso, porque é que nós fazemos isto? Nós sabemos que o logaritmo na base A de A levantado a x, que dá a x. Por isso, o logaritmo na base 3 levantado a esta expressão, vai dar a expressão. E com isto, conseguimos desembaraçar o x do logaritmo, já que queremos encontrar o valor de x. Agora estamos muito próximos, uma vez que é só passar o 1 para o outro membro, para o segundo membro, e ficamos com a solução x igual ao logaritmo na base 3 de 4 menos 1. Esta expressão não dá para simplificar mais, uma vez que o 4 não se pode escrever de forma básica como potência de base 3. Somos então levados a concluir que o conjunto de solução é precisamente o conjunto formado por este elemento, logaritmo na base 3 de 4 menos 1, que à semelhança do que acontece com raiz de 2 menos 5, por exemplo, não se pode simplificar mais. A linha B passa-se o mesmo. Queremos isolar o x e, para o fazer, se aplicarmos logaritmo
na base de NE para ambos os membros, conseguimos dar um passo bastante grande nesse sentido, uma vez que o logaritmo na base A de A levantado a x dá a x, portanto, logaritmo na base E, que é o que representa o ln, de E levantado a 3 menos x, vai ficar simplesmente 3 menos x. E fica então esta igualdade. Se queremos isolar o x, aqui temos x é igual a 3 menos ln de 2 e somos levados a concluir que o conjunto de solução é o conjunto formado por 3 menos ln de 2. Mais um exemplo, mas neste caso, mesmo que se passe para o segundo membro esta expressão, não se vai conseguir nunca igualar a exponencial ou isolar a expressão que tem a variável e a exponencial no primeiro membro, uma vez que passando para o segundo membro, esta expressão fica sempre dependente de x. Mas observemos que quando temos e levantado a 2x, é o mesmo que termos e levantado a x ao quadrado. E por isso eu tenho uma expressão ao quadrado, uma sem estar ao quadrado e um termo independente da expressão. Trata-se naturalmente de uma equação do segundo grau. Se substituirmos a exponencial e levantada a x por y, podemos escrever esta equação na forma y² menos 4y mais 3. Portanto, aqui temos e levantada a x entre parênteses ao quadrado. É igual a e levantada a 2x. Portanto, fica y² menos 4y, já que estamos a tomar o e levantado a x como sendo y, mais 3. E agora temos uma equação do segundo grau. A forma resolvente conduz-nos às soluções 1 e 3, mas nós não queremos saber o y, nós queremos saber o valor de x. Então é hora de regressar novamente à variável x. Como sabemos que o y é e levantado a x, fica e levantado a x igual a 1 ou e levantado a x igual a 3 e agora estamos prontos para encontrar o x em cada uma destas duas equações, nesta disjunção de equações. Temos que o x é 0, uma vez que o 1 é igual ao e levantado a 0, ficaríamos, portanto, com e levantado a x igual a e levantado a 0, de onde sai que x é 0. E aqui já não conseguimos exprimir o 3 de forma elementar como potência de base E, mas se aplicarmos logaritmo a ambos os membros, ou logo diretamente a definição de logaritmo, fica ln de e levantado a x, que é x, igual a ln de 3, de onde somos conduzidos a esta solução. Conclusão final. O conjunto de solução é o conjunto constituído por 0 e ln de 3. Portanto, note-se ainda que em nenhuma destas equações foi necessário estar a fazer a terminação do domínio. Como elas não envolvem logaritmos, não há qualquer necessidade disso. Basta-nos aplicar o que aqui fizemos. Vamos agora ver um exemplo de um problema do cotidiano. Uma pastelaria tem um sistema de aquecimento que permite manter a temperatura constante. A temperatura em graus centígrados de um café a servir nessa pastelaria, t minutos após ter sido colocado na chávena, é dada por esta expressão que aqui temos. Determine a temperatura do café no instante em que é colocado na chávena. Ora bem, é o que diz a pergunta à primeira linha. E a segunda linha é se o cliente quiser beber o café à temperatura de 63 graus centígrados, quanto tempo terá de esperar? Ou seja, esta função dá-nos a temperatura do café em função do tempo. Será de esperar, tendo em conta a nossa experiência do dia a dia, que o café vai arrefecendo. Portanto, vai arrefecendo ao longo do tempo. E, portanto, para determinar a temperatura no café no instante em que é colocado na chávena, nós podemos fazer o f de 0, que é a temperatura no instante inicial, que pode ser obtido substituindo na expressão algébrica de f o t por 0. É levantado a 0 dá 1 e fica 50, 20 mais 50, que dá igual a 70. Portanto, o café foi servido a 70 graus centígrados. A quem pareça muito, pode estar certo que todas estas máquinas dos cafés têm um termómetro onde permite saber a temperatura que está a sair o café, para não sair inclusivamente torrado, e dá-se o caso de eu vos assegurar que é efetivamente esta a temperatura normal de saída de um café. Portanto, é altamente inconveniente bebê-lo a esta temperatura. É necessário esperar que arrefeça ou juntar-lhe um pouco de água, por exemplo. Vamos agora à linha B. Quero saber em que instante a temperatura é 63 graus centígrados. Devo, portanto, igualar f de t a 63 e, portanto, igualando f t a 63, fica esta expressão igual a 63 e, isolando a expressão com a variável no primeiro membro, podemos passar o 20 a subtrair para o outro lado, dá 63 menos 20, que é 43. O 50 de seguida passa a dividir e agora queremos saber o t. Podemos aplicar ln a ambos os membros e o ln de e levantado a menos
0.04t fica menos 0.04t, fica igual a ln do número do segundo membro, e agora passamos o menos 0.04 a dividir para o segundo membro e conseguimos isolar o t. Qualquer máquina científica nos conduz a um valor aproximado de 3.77. E, portanto, 3.77 minutos é o tempo necessário que se deve esperar para beber a 63 graus centígrados. E podemos agora converter, se quisermos, em segundos. Portanto, 3.77 minutos é 3 minutos mais 0.77 minutos. E, portanto, 0.77 minutos pode-se fazer com uma regra 3 simples. 1 minuto está para 60 segundos, assim como 0.77 está para x, ou então multiplicar logo 0.77 por 60 para chegar a 46 e concluir que o cliente terá de esperar 3 minutos e 46 segundos. Portanto, quando apresentamos um valor 3.77, estamos a apresentar um valor na forma decimal. Quando convertemos os minutos, a parte dos minutos em segundos, estamos a apresentar na forma sexagesimal. Portanto, aqui muda o minuto de 60 em 60 segundos. Recomendamos vivamente que pratiquem estes conceitos. A aula serviu para explicar a parte teórica, mas necessita ainda de bastante prática. Há uma grande variedade de problemas envolvendo uma exponencial e logaritmo e, portanto, resolver os problemas relativos a esta aula 6.